Olá pessoal, aqui é o professor Carlos Henrique. Estamos aqui para mais uma aula de matemática. O objetivo da nossa aula desse vídeo é trabalhar e falar a respeito da localização dos números racionais na reta numérica. Então o foco aqui é localizar os números racionais em uma reta numérica. Esse é o nosso objetivo, tá? Então, quando a gente fala em números racionais, a gente sabe que os números racionais eles são todos aqueles que podem ser representados na forma de fração. E quando a gente fala isso, os números racionais eles podem ter dois outros conjuntos. No caso, ele pode ser representado através dos números decimais. Vocês estão vendo aqui, ó, dos números decimais e das próprias frações. Então, o que é um número racional, gente? Então, olha só lembrando. Os números racionais é o conjunto dos números racionais, é a junção dos conjuntos numéricos de frações e dos decimais. Mas a definição em si de número racional é todo número que pode ser escrito. Ó, que pode ser escrito na forma de uma fração. Tá? Então, todo número que pode ser escrito dessa maneira aqui, ó, isso é um número racional. E os números racionais, nós temos duas maneiras para representá-los. Nós temos a maneira através da fração, tá? E nós temos também na parte decimal. Então, vamos só recapitular a respeito desses dois conjuntos, desses dois númerozinhos, tá bom? Então vamos aqui. Então, primeiro, os números fracionários, né, que são as frações, e depois a gente vai falar sobre os números decimais, tá? Então, as frações são aquelas que podem ser escritas dessa maneira, com numerador e denominador. Então, por exemplo, aqui nós temos um meio, né, 1 sobre 2. Aqui nós temos 2 sobre 4. Aqui nós temos 4 sobre 8. É importante também lembrar a respeito daquelas ideias de frações equivalentes, de simplificação de frações. Tudo isso vai nos ajudar a ter uma ideia muito boa, a localizar pontos de uma reta numérica em relação aos números racionais. Por outro lado, além dos números fracionários, que também são racionais, nós temos aqueles números que nós chamamos de números decimais. E o que caracteriza o número decimal? Para a gente poder visualizar esse número decimal, a gente observa algo na escrita dele. Ó. Observa que todos eles apresentam o que? Uma vírgula. Então, observem aqui que todos eles aparecem o que? Uma vírgula. Então, nós temos os números fracionários e nós temos os números decimais. Juntando esses dois conjuntos de números, nós falamos que são os números racionais. Continuando, fazendo esse breve resumo, vamos agora ao que nos interessa, que é o foco dessa aula. Tá? Lembrando que na última aula, em uma aula anterior, a gente falou dos números decimais, dos números racionais, só que na forma de fração, e nessa de hoje vamos falar nos números decimais. E aí vem o seguinte, vamos recordar o que aprendemos sobre os números decimais, tem a caixinha de interrogação. Então vamos aqui. Os números decimais, prestem atenção, tá? Os números decimais eles são formados por uma parte inteira, tá? Por uma parte inteira e uma outra parte que a gente chama de parte decimal. Então, vamos ver aqui quem é essa parte inteira e essa parte decimal. Primeira coisa, a gente vai observar a divisão deles no sentido visível. Como assim? Observa que um número decimal ele vai conter uma vírgula. Então, está aqui. Ó. Então, a vírgula ela divide uma parte antes, ó, divide em uma parte antes e depois divide para outra parte que vem após a vírgula. Ó. Concordam? Um número que vem antes e uma certa numeração que vem após a vírgula. Vejam só, gente. A numeração que vem antes, a gente chama ela justamente de
parte inteira. A numeração que vem após a vírgula, a ela a gente dá o nome de parte decimal. Então, gravem isso. Algumas características dos números decimais é que ela vem com a vírgula e ela divide o número em duas partes. Né? A parte antes da vírgula é a parte após a vírgula. A parte antes da vírgula é a parte que chamamos de inteira e a parte que vem após a vírgula, ou seja, depois da vírgula, que é esse caso aqui, chamamos de parte decimal. Já aproveitando a oportunidade, na hora de localizar os pontos, os números decimais na reta numérica, a gente vai se basear na parte inteira, primeiramente, e em seguida da parte decimal. Então, a gente vai olhar para essas duas partes para a gente poder localizar mais ou menos onde fica o número inteiro, certo? Perdão, o número decimal. Um outro exemplo de número decimal. Olha aqui. O número decimal 12,85 tem que a parte inteira, que nós temos ali, é o 12, né? O 12 é a parte inteira. Nós temos também visível a vírgula, né? Nós temos a vírgula que está aqui, dividindo a parte antes e a parte depois. E a parte depois nós temos o 85. Esse 85 é a parte decimal, tá? Então, observem aqui que é claro a gente identificar essas partes, tanto a parte inteira quanto a parte decimal, tá? E aí a gente vai agora observar números decimais na reta numérica. Antes, pessoal, eu quero que vocês recordem a reta numérica dos números inteiros, para podermos saber aonde é que fica um número decimal ou uma fração. Então, para isso, observem a tela aqui. Vamos imaginar essa reta numérica aqui. Tá? Essa reta numérica. E está aqui os números inteiros. 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Do outro lado tem menos 1, do lado esquerdo, né? Tem menos 2, tem menos 3. Tá? Tem essa primeira reta. Sabemos que o quê? O que vocês precisam saber? Aonde fica a fração e o número decimal. Gente, a fração e o número decimal se encontram entre outros dois números, que seja ele dois números inteiros, que seja ele duas frações, que seja ele dois números decimais. Então, resumindo, aonde fica a localização desses números? Ele fica entre dois números inteiros, ou seja, ele fica nessa parte aqui, ou nessa parte aqui. Observem aqui que está entre dois números inteiros, Vejam aqui que aqui eu tenho 0 e tenho 1. Então, isso quer dizer que entre esses dois números aqui, eu tenho o quê? Eu tenho os números fracionários, tá? Que são as frações. E também tem o que a gente chama de números o quê? Decimais. A gente chama de números decimais. Então, esses dois números, eles são localizados entre outros dois, que seja ele números inteiros, ou que seja eles próprios as frações ou os números decimais. Então, não esqueçam, quando a gente for localizar, a gente primeiro vai tomar como base, tá? Naquelas retas que forem fornecidas, os números inteiros, São eles que nos vão nos dar uma localização, um norte, né? Uma direção para localizar esse número. Então, não esqueçam, aqui entre o menos 3 e o menos 2, eu tenho os números decimais e as frações. Entre o menos 2 e o menos 1 eu também tenho. O menos 1 e o 0 eu também tenho.
Entre o 2 e o 3 a gente também tem, e assim sucessivamente. Então, feito essa análise, onde está a localização, a parte referente à fração e aos decimais na reta numérica, vamos aqui para os números decimais. Gente, lembrando que o nosso foco aqui é a localização das frações e dos números decimais. Eu iria começar pelos números decimais porque eles são mais... tem mais uns elementozinhos, eles são mais cuidadosos. A fração, se você conseguir entender, no caso entender, aprender a localizar o número decimal, para localizar a fração, é rapidão, tá? Porque você vai também tomar uma das maneiras, usar os números decimais para representá-los, tá? Mas vamos aqui. Números decimais na reta numérica. Lembrando, o número decimal é aquele que tem uma vírgula nela também, para visualizar. Então, 2,7 ele é um número decimal. Perfeito? Então vamos lá. Veja aqui essa situação. Observa aqui um exemplo que eu disse a vocês, onde fica localizado os números decimais e as frações. Aqui especificamente em relação aos decimais. Observe na reta que eu tenho os números inteiros, claros, visíveis, tá? Ó, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, o 2 e o 3, certo? E aí, infinitamente, tanto para o lado direito, positivo, e para o lado esquerdo, negativo, tá? Continuaria isso. Estou pegando alguns dos números na reta numérica em relação aos inteiros. Agora, observe o seguinte. Entre cada um deles, ó, entre o 0 e o 1, eu tenho o que a gente chama de quê? A localização dos números decimais, a localização dos números o quê? Fracionários. Então aqui eu tenho, ó, entre o 0 e 1 eu tenho números decimais, tenho números fracionários, ó. Aqui também tenho, ó, essa parte. Nessa outra também tem. Aqui, ó, entre o 0 e o menos 1, entre o menos 1 e o menos 2, menos 2 e o menos 3, e assim segue. Entre os dois números, tá? Que sejam eles inteiros, que sejam eles decimais, que sejam eles fracionários. Por isso que dizemos que os números, quando a gente fala em números reais, quando a gente fala em números inteiros, quando a gente fala em números decimais, dizemos que eles são infinitos, que é como se fosse embutido um dentro do outro. Ó. Entre o menos 1 e o menos 2, eu tenho os reais, os decimais e os fracionários. Aí entre os decimais e os fracionários eu tenho outras frações e outros decimais. E assim é como se você estivesse tirando uma caixa dentro da outra e não acabasse nunca. Entendeu? Sempre tendo caixa para ser retirada. É mais ou menos essa a ideia. Mas voltando para aqui, agora eu quero mostrar para vocês como é que se dá os números entre um inteiro e outro inteiro. Em seguida, eu vou pegar um número decimal e entre outro número decimal para a gente poder encontrar quais são os números decimais que nós temos entre eles. Mas aqui observe que nós temos a situação aqui, pede-se para o quê? Para entre o 0 e o 1. Então, para essa situação aqui, ó, vamos ver quem são os números decimais que nós temos. Observa só que nós temos, vamos tomar como base o número 0, que é o início da coisa, né? E o que? E o 1. Temos dois extremos, tá certo? Então, observa aqui, é como se eu tivesse colocado uma lupa nessa região aqui, ó. Tá? Uma lupa em toda essa região e aumentasse. Então, feito isso, observa que eu tenho 0 aqui, né? Que é justamente esse aqui. E nós temos o número 1. Mas observe que o número 1, observa-se que o número 1 ele foi escrito de uma outra maneira. Como? Aqui eu só tenho 1. E por que ali ele está 1,0? Ora, qualquer número, por exemplo, quando você vai num supermercado, vou colocar só aqui, tá? Quando você vai no supermercado,
O biscoito, os itens que você às vezes vai comprar, ele está escrito como? Está lá um biscoito de uma certa marca. Está aqui o biscoito. Está aqui o preço, ó. Tá pequenininho. Deixa eu dar um zoom aqui nele, ó. O preço, ele está assim, ó. Desse mesmo jeito aqui, ó, tá? Ó, 2,00. O biscoito tá R$2, não é isso? Esse 2,00 é a mesma coisa de quê? É a mesma coisa de R$2. Ó, R$2. Então eu tanto posso usar o 2 sem essa escrita aqui, sem a vírgula no final, quanto eu posso usar o 2 com essa vírgula. Por exemplo, algumas situações aqui. Observe esse 5, observe esse 6, observe esse 7. Então, o 5, ele é a mesma coisa que 5,0. O 6 é a mesma coisa que 6,0. Ó. O 7 é a mesma coisa que 7,0. É como se esse zero após essa vírgula não contasse, tá? Não existisse. Então, nós temos essa maneira. Outra maneira que poderia representar. Se eu sei, eu acabei de ouvir que o zero após essa vírgula direita, no caso, ele não importa, ele não tem tanta influência. Então, isso quer dizer o quê? Ó, que 5,00 também é igual a 5,0, que é igual também a 5. O 6, que é igual a 6,0, ele também pode ser escrito igual a 6,00. O 7, da mesma maneira, ó, com 2 zeros depois. Ah, existiria outra? Sim, isso aqui é igual também. Observem aqui, ele é igual também ao 5,000. Ó, o 6 também seria igual a 6,000. Observe aqui 7 também é igual ao 7,000. E assim sucessivamente, ó. E assim sucessivamente, ó. O 5 poderia também ser 5,000. Observe que em todos os casos, o zero à direita da vírgula, ó, ele não está tendo tanta influência, ele não está tendo tanta importância. Todos eles estão representando quem? Estão representando o 5, ó. Todos eles, ó. A mesma coisa procede para os demais. Então, eu quero chamar a atenção de vocês para a situação que às vezes pode ser que aconteça de aparecer um número, por exemplo, assim, na reta numérica, e eu vou lá, ou a gente encontra lá numa reta numérica, em uma outra situação, 2,0. Por quê? Porque isso vai facilitar, colocando dessa maneira, vai facilitar o nosso entendimento na localização do número decimal na reta numérica, tá? Então, vamos voltar para a nossa tela. Então, falado isso, então observa que esse número 1, ele foi escrito, ele pode também ser escrito como 1,0 sem problema nenhum de escrita, tá? Aí, olha só, gente. Esses números que irão ficar aqui dentro, ó, entre o 0 e o 1, só apagar ali, tá? Fica tanta coisa. Ó. O número 0 e 1, esses números que vão ficar entre o 0 e o 1, tá? Os números decimais, eles vão iniciar com um número justamente nesse intervalo. Observa que eu falei para vocês que o número decimal, ele tem uma parte inteira, que é antes da vírgula, e outra parte decimal, não é isso? Então, já que ele vai ficar entre dois números, um no início e o outro no final, o número que vai representar, que vai ficar aqui ó, na parte inteira, na parte antes da vírgula, é justamente
o que inicia o espaço, o que inicia o pedaço aqui. Como assim? Observe que aqui, nessa situação, quem é que está iniciando o nosso intervalo? Ou seja, quem é que está? Os números decimais ali que eu estou procurando está entre quais números? Está entre o 0 e o quê? E o 1. Então, veja só, se é 0 e até o 1, observe que os números decimais, todos os números decimais que vocês irão encontrar entre esse pedaço aqui, vão começar com a parte inteira sendo quem? Sendo 0. Ora, como assim? 0, aí não é o primeiro pedaço? 0,1. O próximo, ó, 0,2. Notem que esse 0 aqui, ó, ele está sempre na parte inteira, ó. O próximo pedaço, a próxima parte, o próximo número decimal quer dizer 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7. Então, notem aí que todos eles estão começando por quem? Por 0, alguma coisa. Por quê? Porque vai estar entre 0 e 1. Então, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Olha que é uma sequência, gente. São números consecutivos, um após o outro. Ó. No caso, na sequência crescente aqui. 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 e 0,9. Aí, quando chega no 0,9, vem a ideia do número 1 após ele. É como se fosse trabalhando com centavos. Os números decimais são os números decimais e os números fracionários, eles são os pedaços, como se a gente fosse trabalhar com dinheiro, fosse as moedas, fosse os valores representando partes das moedas. Então, aqui como se fosse em R$0 e R$1, eu tenho 10 centavos, 20 centavos, 30 centavos, 40 centavos, 50 centavos e assim sucessivamente. Perfeito? Deu para entender, gente? Então, observa aqui a característica que todos iniciaram com quem na parte inteira. Na parte inteira começaram justamente por esse número aqui que iniciou um intervalo. Que é o intervalo que eu estou citando? É a parte entre dois números inteiros. Ó, aqui no caso, entre 0 e 1, esse pedaço aqui entre os dois é o que a gente vai chamar de intervalo. Perfeito? Então, o intervalo aqui de números decimais sempre irá começar com 0, alguma coisa. Tá bom? Nunca irá passar do número 1 na parte inteira. A parte inteira sempre vai iniciar pelo início, tá? Justamente do intervalo. Então, quer dizer o que aqui, em outras palavras? Que quando eu quiser a região de entre o intervalo, né? Os números decimais que estão no intervalo de 1 e 2, quer dizer que vai sempre iniciar com quem? Com 1, alguma coisa. E vai começar a sequência, até chegar no seu limite para chegar no 2, tá? Qual é o número, o valor antes, trabalhando com centavos, com 10 centavos? Qual é o número que vem antes dos R$2? R$1 e o quê? 90. É um dos números trabalhando com os 10 centavos, com a ideia de 0,1 ou com a ideia de 10 centavos, que vem antes dos R$2. Deu para entender? 1,90, ou seja, 1,9. Por exemplo, aqui, ó, quais seriam os números decimais entre esses dois? 2 e o 3. 2, alguma coisa, e assim sucessivamente. Ó. 2,1, 2,2, 2,3, até chegar no 2,9. Ficou claro, pessoal, isso aqui? Então, para clarear mais um pouco a mente de vocês, observe essa outra situação aqui. Ó. Como eu citei ali, entre os números 1 e 2, vejam o que a gente vai encontrar. Eu vou procurar, a gente vai encontrar os números decimais entre 1 e 2, certo? Então, quem será eles? Né? Quem será esses números decimais que estarão entre o número inteiro 1 e o número inteiro 2? Vejam aqui. Observe essa reta. Observe que eu quero trabalhar essa distância, esse intervalo aqui, né? Eu quero encontrar quais são os números aqui decimais que estão aqui dentro desse intervalo aqui. Então, vejam só. Coloca-se a reta, tá aqui, tá?
Olha que eu coloquei a retazinha em si da mesma cor que o vermelho aqui. Então eu vou ter ali, ó, justamente os números, né, ó. Eu vou ter o número 1 e o número 2 como extremos, ó, tá? Então isso nos dá uma ideia de que os números que vão ficar aqui, ó, em cada barrinha dessa, ó, em cada barrinha dessa, representa um ponto na reta numérica que a gente não dá para ver quando se trata da reta numérica inteira, tá? Aí observa, se esses números estão entre o 1 e o 2, obrigatoriamente todas as partes que estão entre isso aqui, ó, eles vão começar por quem na parte inteira? Porque a parte inteira identifica de onde está iniciando o intervalo. Então, observe o seguinte, quando eu falo isso, eu noto que todos os números que vão ficar aqui dentro vão ter a parte inteira quanto? 1, porque é esse número que inicia o nosso intervalo. Obrigatoriamente, todos vão começar na parte inteira com ele. Então, isso quer dizer o quê? Vai ter 1, alguma coisa dentro de todos esses números aqui. Então, primeiro, 1,1. Notem mais uma vez que começou por quem? Por 1,1, que é justamente o início, ó, justamente o início do nosso intervalo. Tá? Quem é o próximo? Quem seria o próximo? Depois de 1,1, quem seria? Claro, 1,2. Notem que ó, está repetindo 1, tá? Que é referente justamente a esse início aqui. E notem outra característica, é que está aumentando, porque ó, o intervalo ele sai de 1 para quanto? Para 2. Então quer dizer que está aumentando. Então observa, ó, 1,1. Observa que aqui no primeiro barrinha tinha 1. Primeiro ponto, né? O outro, 1,2. Olha que tem 1 na parte inteira. E note que também na parte decimal vai aumentando. Ó. 1,1, 1,2. Sempre com 1 no início, tá? Sempre com 1 no início. Deixar claro isso, ó. Ó. Sempre com o número 1 no início, ó. Olha o 1 aqui. Olha o 1 aqui. 1 de onde? Justamente do seu início do intervalo, ó. Justamente desse início aqui, tá? E aí vai se repetindo. Então, quem é o próximo? 1,3. Olha o 1 novamente aparecendo na parte inteira. Na parte decimal o que está acontecendo ali? Está aumentando, ó. Então, sempre vai ficar, ó, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8 e falta qual número ali? 1,9. Então, quero chamar a atenção de vocês para essas coisinhas aqui, tá, gente? Olha que é uma sequência de números crescentes, que o número inteiro, a parte inteira, que é a parte que está antes da vírgula, está sempre relacionada a quem inicia o intervalo. Então, essa primeira parte aqui sempre vai estar relacionada a quem iniciou o quê? O intervalo. Ó. Sempre é ele. O resto, ou seja, a parte decimal, vai estar crescendo para chegar na outra parte do quê? Do número decimal, no caso do número inteiro 2. Ó. Ó, 7, 8 e 9. Então, o que seria isso na realidade, na nossa prática? R$ 1 é o inteiro, R$ 2 é o inteiro, como se nós estivéssemos trabalhando com dinheiro. 1,1 em reais, trazendo para o nosso dia a dia, é R$ 1,10. 1,2 é R$ 1,20. R$ 1,30 é o 1,3. R$ 1,40, R$ 1,50, R$ 1,60, R$ 1,70, R$ 1,80, R$ 1,90 e R$ 2. É como se a gente fosse juntando de 10 em 10 centavos. Ficou claro, gente, aqui? Essa ideia de sequência, essa ideia de como identificar a localização do número decimal na reta numérica, identificamos através de quem? Identificamos através do primeiro algarismo em relação aos inteiros, tá certo? Mais ou menos onde está a localização dele. Continuando. Fazendo essa mesma ideia, agora vamos trabalhar um pouco. A gente trabalhou a parte positiva, né? Ó, está à direita do zero, observa o zero aqui, está à direita do zero,
então são os números positivos. Está à esquerda do zero, o sentido é negativo, logo os números eles são negativos, certo? Vamos fazer essa mesma situação, para agora o número negativo. Vamos ver como é que fica. Então, quem são os dois extremos aqui? Observa aqui a reta. Observa que é esse intervalo aqui, esses números aqui que nós iremos... nesse intervalo aqui, a gente quer saber essa parte aqui, quais são os inteiros que nós temos. Então, nós temos os inteiros menos 1 e menos 2. Aí vem-se a pergunta. A gente vai aumentando nesse sentido negativo da esquerda. Quando eu falo aumentando, gente, tá? Quando eu falo aumentando, é justamente no sentido contrário do que eu coloquei no sentido positivo. Tá? Observa que aqui, 1,1 que a gente colocou, ele é menor do que 1,2, ele é menor do que 1,3. Para aqui, observa que se é menos 1 aqui, o intervalo ele não vai começar 2,1, 2,2, 2,3, 2,4. Não. Nos números negativos eles são diferentes. Então, uma coisa que é importante a gente falar. Quando são na parte positiva, observa que a gente começa da esquerda. Vou colocar aqui, tá? A gente começa da esquerda para a direita, ó. Coisa importante, ó. A gente começa a organizar os números decimais da esquerda para a direita, tá? Seguindo justamente o que? A nossa reta numérica. Se são números positivos, ele vai começar no caso da esquerda, do zero para a direita. Quando são os números negativos, olha a direção, olha o sentido, ó. Ó, a esquerda de zero. Então, se a esquerda de zero, vai começar da direita para a esquerda. Ficou claro? Quando for organizar os números decimais da reta numérica entre dois inteiros, ou entre dois números decimais, ou entre duas frações, como é que fazemos? Se for positivos, da direita para a esquerda. Se for negativo, da esquerda para a direita. Ah, professor, e se for positivo e negativo? Aí você segue o padrão da negativa, da direita para a esquerda. Perfeito? Então, vamos aqui continuar, tá? Então, como aqui nós temos os números menos 2 e menos 1, eles foram colocados aqui, gente, ó. Foram colocados aqui. Então, isso quer dizer o quê? Como eles são negativos, todos os números que vão estar entre eles também serão o quê? Negativos. Primeira observação. Segunda observação. Como quem iniciou aqui esse intervalo? Foi o menos 1 ou menos 2? Como eles estão negativos, eles estão à esquerda do zero, o sentido é negativo, o sentido é esquerda. Então, isso quer dizer o quê? Que o sentido que nós iremos colocar aqui, ele vai começar da direita, ou seja, do menos 1, para chegar no menos 2. Então, esse será o nosso sentido. Então, o número inteiro que inicia esse intervalo é quem ali? Quem é o número inteiro que está iniciando o nosso intervalo? Ora, é o menos 1. Então, concluímos que os números que iremos ter aqui serão menos 1, alguma coisa. Então, quem será o primeiro número decimal quando eu falo nesse intervalo aqui de 10 centavos ou de 0,1? Tá? Aumentando de 0,1, 0,1, 0,1. Quem é ele? Vamos lá. Menos 1,1. Então, notem ali, tá? Chamando a atenção de vocês. Notem que aqui eu tenho o menos 1, que faz referência ao quê? A quem iniciou, qual é o início do meu intervalo, ó. Ó, menos 1. Depois, a parte decimal, que é o depois da vírgula, né? Nós temos o que ali, ó? Nós temos o 1. Observa que essa parte amarela aqui, ela que vai sendo alterada. Vamos colocar aqui para vocês poderem entender. É essa parte que vai ser aumentada consecutivamente, vai ser modificada, vai ser alterada. O próximo, quem seria? Ora, o próximo seria menos 1, quanto? Menos 1, quanto? 2. Muito bem, ó. Então, aqui nós temos o menos 1, que está mostrando de onde, qual foi o intervalo que iniciou, e o 2 que está aumentando, ó. Então, menos 1,2, menos 1,3, ó. Sempre fazendo referência, ó. Menos 1, que mostra aonde está localizado, ó.
menos, aí começa, menos 1, menos 1, menos 1,4, menos 1,5, menos 1,6, menos 1,7, menos 1,8 e o menos 1,9 para chegarmos no 2. Então é muito importante vocês observarem para esse detalhe. Os números que você tem no número inteiro, eles irão identificar aonde, entre quais números inteiros esse número decimal vai estar. Então é essa facilidade que nos dá para podermos localizar um número decimal. Ó. Então, ó, se eu pergunto, aonde está localizado o número menos 1/6? Perdão, menos 1,6. Ora, se está negativo, está no sentido negativo, sentido da esquerda. E automaticamente, como iniciou com menos 1, quer dizer que ele vai estar nesse intervalo aqui, ó, entre menos 1 e o menos 2. Ficou claro, gente, isso aqui? Então, isso entre dois números o quê? Observe que até agora a gente só usou os próprios números inteiros, né? O menos 1, o menos 2, o 1 e o 2. Só que, como eu disse para vocês, entre dois inteiros existem decimais, existem fracionários, mas também é importante a gente ressaltar, é importante a gente dizer aqui, que entre os números decimais, nós encontramos outros números decimais. Olha que coisa louca. Então, isso quer dizer o quê? Que entre menos 1, que entre 1,1 e 1,2 existem outros números decimais? Sim. Entre 1 e entre 1,1 existe outros números decimais? Existe. Entre 1,2 e 1,3 existe mais números decimais e mais frações, ó. Por isso que são infinitos, ó. Por isso que eu dei o exemplo de é como se fosse aquela brincadeira de você tirar caixa dentro de caixa e nunca se acabar as caixas, porque sempre entre dois números inteiros, ou entre duas frações, ou entre dois números decimais, existirão outros decimais, existirão outros números, o quê? Outras frações. Ficou claro? Vamos ver um exemplo? Olha essa região aqui, ó. Eu quero saber quais são os decimais que nós temos entre 1,7 e 1,8. Deixa eu ver se vocês pegaram a ideia. Então tá aqui. Ó. Vou colocar o zoom aqui. Então tá aqui a nossa reta, certo? Olha só. Olha que eu tenho 1,7 e 1,8. Coloquei uma lupa. Aumentei, dei um zoom ali dentro. Aí observei que o quê? Está no sentido positivo ou está no sentido negativo? Os números eles estão positivos. Logo, qual é o sentido que eu vou crescer para chegar no outro? Da esquerda para a direita, tá? Sentido positivo. Então, se é esse sentido positivo, qual é o início dos meus números decimais ali? Olha que interessante, tá? Primeiro, quem é que está iniciando nosso intervalo? Ora, quem está iniciando nosso intervalo é 1,7. Então, ele vai iniciar também todos os números que a gente vai ter aqui dentro, ó. Todos os números que vão estar aqui vão ter esse número aqui inicial, ó, do intervalo, 1,7. Então vejam aqui, tá? Vamos lá. Quem é o primeiro? 1,7. Olha, aqui é o mesmo do 1,7. Mas como é o primeiro número decimal que está depois do 1,7, é 1,771. E aí, mais uma vez, eu vou chamar a atenção de vocês, ó. Observe isso aqui. 1,7 é justamente de quem iniciou o intervalo. Quem iniciou o intervalo? Olha aqui, ó. O próprio 1,7, ó. Então, depois dele, precisa se colocar outra vírgula? Não, que já tem a própria vírgula dele. Então, você só vai acrescentando um número após o quê? O 7. Então, vai ficar 1,71. Quem é o próximo? Ó, 1,7 quanto? 2. Ó, mais uma vez, ó, observa que 1,7 ele está se repetindo. Tá? Então, os números decimais que estão entre 1,7 e 1,8 será 1,71 ou 1,71, 1,72, 1,73, 1,74, 1,75, 1,76, 1,77, 1,8, 1,78, 1,79
e depois vem o final do intervalo, que é 1,8. Olha que coisa interessante. Sempre está iniciando o nosso número decimal aqui entre eles com justamente o valor que iniciou o intervalo. Ó. Só que eu estou marcando aqui justamente todos que foram, no caso, todos foram iniciados por quem? Por 1,7. Por que por 1,7? Porque foi ele que iniciou o nosso intervalo. Porque eu quero saber quais são os números decimais que estão entre 1,7 e 1,8. E só cresceu o número após ele. E aí, se eu quiser saber entre 1,8 e 1,9, quem seria? 1,81, 1,82, 1,83 e assim sucessivamente. Gente, ficou claro isso? E entre 1,71 e 1,72, existe outros decimais? Existe. São infinitos, gente. Então, existe uma infinidade de números entre dois outros deles na reta numérica. Perfeito? Então, veja aqui um resuminho. 2,3 é o número decimal de uma casa decimal, né? Como assim uma casa decimal? Um número após a vírgula, tá? Depois, dois números após a vírgula. Teria três números depois da vírgula? Teria quatro, teria cinco e assim sucessivamente, tá? Tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo. Então vejam aqui, ó. Olha o 2,1. Perdão, o 2,3. Como é que eu sei a localização de 2,3? Primeira coisa, eu olho para onde? Eu olho para o número da parte inteira, ó. Da parte inteira. Então isso me dá uma ideia, tá? Aqui a reta numérica dos números inteiros, ó. 0, 1, 2, 3, 4 e assim segue. Menos 1, menos 2, menos 3. Aí, onde é que está localizado o 2,3? Gente, eu noto que o primeiro, que a parte inteira aqui é quem? É 2. Então, isso quer dizer o quê? Já dá para a gente tirar uma base. Ó. Se é 2 e não está positivo, então o sentido ele é direita, né? Ou seja, esquerda para direita. E ele vem como início quem? O 2. Então, o meu intervalo aqui que iniciou foi o 2. Então, como é 2,3, então esse 2,3 vai estar entre quem? Vai estar justamente entre o próprio 2 que iniciou e o 3. O 3 é porque tem o número 3 aqui? Não, não é por isso. É porque, como se estão tratando de números inteiros, o 2,3 ele vai estar nessa região aqui, ó. Em algum lugar entre o número 3 e o número 2 dos números inteiros. Mas como a gente quer aprofundar essa ideia, a gente faz minuciosamente, ó. Então, olha o 2, que foi justamente o que deu origem ali, ó, o que deu origem. E quem é depois do 2 o próximo número inteiro? O 3. Então a gente começou, ó, 2,1, olha, sempre iniciando pelo próprio 2, ó. 2,2, 2,3, 2,4 e assim segue. Olha exatamente onde está o 2,3 na reta numérica, ó. Olha onde é que ele está exatamente, ó. Então, é essa a ideia que eu quero que vocês tenham, tá bom? Então, outra coisa aqui, ó. E quando se trata de duas casas decimais, ou seja, dois números após a vírgula, o 4,68, aonde ele está localizado? Então, quanto mais aumenta a quantidade de casas após a vírgula, mais profundo está indo na reta numérica, tá? Então, ó, 4,64, 68. Então, a gente vem aqui para a reta numérica, cria-se uma reta numérica rapidazinha aqui, só para vocês poderem entender aqui, ó. Então vamos aqui, ó. Tá aqui essa reta numérica. Deixa eu colocar um mais forte para que vocês possam ver. Ó, tá aqui a reta numérica de inteiros, ó. 0, 1, 2. Ó, tá aqui, ó. 0. Como é positivo, vai estar do lado direito, né? 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Aí, olhando para aqui, marque com a cor vermelha aonde está
mais ou menos localizado o número 4,68. Aonde eu vou olhar primeiro para o número? Claro, se eu olhar para o número antes da vírgula. Por que antes da vírgula? Porque é ele que vai nos dar a localização do primeiro número inteiro que vai iniciar o intervalo. Então, se é 4, esse número inteiro aqui, ele vai iniciar, no caso, esse número decimal vai iniciar depois do 4. Então, quer dizer, quem é o próximo número inteiro? O 5. Então, isso quer dizer que o 4,68, ó, esse número aqui, vai estar localizado entre os números inteiros 4 e 5. Olha como é fácil. Como é que eu sei que é 4 e 5? Entre 4 e 5? Porque o primeiro número da parte inteira é o 4. Então, isto vai estar entre os dois inteiros. Entre o primeiro, que é o 4, e o próximo, que é o 5. Ficou claro, gente? Ah, professor, mas eu queria ir mais a fundo. Eu queria ter mais um pouco de uma ideia de mais ou menos onde saber onde fica o 4,64. A gente faz o quê? A gente pega entre 4 e o 5, coloca uma lupa, né? Coloca uma lupa. E aí a gente vai ter o quê? Ó? A gente vai ter isso aqui, ó. Veja só. Entre o 4 e 5, ó, estão aqui. Então, todos os números que a gente tiver aqui vai ser o quê? 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 e assim sucessivamente. Então, eu já saberia que o 4,68 ele vai estar entre quem ali? E procurando uma exatidão maior. Vai ficar entre o 4,6 e o 4,7, ó. 4,6 e o 4,7. Lembre-se que 4,6 é o mesmo que 4,60. 4,7 é o mesmo jeito que 4,70, tá? Então ele vai estar mais próximo do 4,6 ou do 4,7. Ora, 4,68 está mais próximo do 60 ou do 70? No final, em relação às casas decimais. Claro que é do 70. Então, a origem, no caso, a localização dele é basicamente aqui, ó, mais próximo do 4,70. Ficou claro, gente, isso aqui? A mesma coisa acontece quando estamos trabalhando os números decimais nos números negativos. Fica beleza? Deu para compreender? Frações na reta numérica. Essa é a parte mais fácil. Vejam só. Para encontrar as frações na reta numérica, basta você dividir o numerador, tá? Dividir o numerador pelo denominador. Automaticamente você vai encontrar um número decimal e aí você já sabe como fazer para encontrar. Então veja aqui. Qual a localização das frações abaixo na reta numérica? 8 quintos. Como é que eu sei onde está 8 quintos? Tem outras maneiras, tá, gente? Mas a mais tranquila, a mais fácil para fazer isso é através da divisão. Como? Eu vou pegar o 8, que é o numerador, e vou dividir para quem? Para 5. Tá? Vamos aqui, vamos fazer a divisão. O 8 dá para dividir para 5? Dá. E sobra, né? Quantos 5 vão caber dentro do 8? Vai caber apenas 1. Então vai dar 1, né? Então 8 dividido para 5 dá 1. E aí eu vou fazer do jeito que vocês fazem, tá? Ó. Então 1 vezes 5 dá 5. 8 menos 5 vai dar o quê? Isso, vai dar 3. O 3 dá para dividir para o 5? Não, ele não dá. Então, se ele não dá, o que eu vou fazer? Eu irei acrescentar um zero ao lado do 3 e a vírgula no quociente. Então, agora eu tenho o quê? Eu tenho 30 dividido para 5. Mas olha um detalhe. Com essa divisão, eu já sei mais ou menos aonde está localizado a fração 8 quintos. Mas vamos lá, daqui a pouco eu explico. Ó, começou por 1, vírgula alguma coisa aqui, então eu já sei que o intervalo onde a fração 8 quintos vai estar localizado é entre o 1 e o 2. Ó. Entre o 1 e o 2. Vamos continuar. 30 dividido para 5, quantos 5 vão caber dentro do 30? Aí, no caso, 30 dividido para 5 vai dar 6. 6 vezes 5, 30. 30 menos 30 vai dar o quê? Vai dar 0, né?
Então deu 0. Beleza. Então isso nos diz o quê? Que 8 dividido para 5, o resultado é 1,6. Concorda? E esse 1,6, aonde está localizado? Se você consegue identificar 1,6, no mesmo lugar que está 1,6, está a fração 8 quinzeavos. 8 quinzeavos, tá certo? Então, isso aqui vai ficar o quê? O 8,5, tá? Vai ficar na 8 sobre 5 vai ficar no lugar do 1,6, na mesma posição. Onde é que está localizado o 1,6? Então, tá aqui a reta numérica, tá? 1,6 ele vai estar entre quem? Aí vamos aqui marcar algumas coisinhas, tá? Ó, vai estar, quem é o primeiro que vai iniciar o intervalo? 1. Então, vai estar entre o 1 e quem? E o próximo número inteiro, o 2. Ou seja, o 1,6 ele está entre o 1 e o 2. Aonde especificamente? Então, vamos lá. 1,1 ali, ó. Por quê? Ó? Nesses outros casos aqui, a gente iria ter o quê? 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, até chegar no 1,9. Então, ele estaria entre quais números? Entre o número 1 inteiro e entre o número 2 inteiro. Ficou claro? Então, a posição dele é aqui. Tá, mas ele quer saber a fração. Qual foi a fração que gerou 1,6? Porque as frações, quando a gente divide, é a mesma coisa do número decimal. Ou seja, esse número decimal, ele corresponde à mesma parte do 8 sobre 5. Então, é como se eles fossem equivalentes. Então, no lugar que está um 1,6, vai estar também o quê? O 8 sobre 5. Ficou claro, pessoal, isso aqui? Então, para encontrar o local da fração, basta que a gente divida o numerador pelo denominador e encontrar os números decimais. Mesma coisa vai ser para o próximo. Menos 17 sobre 5. Como está negativo, vai estar do lado esquerdo do zero, né? Então, vejam aqui. Quando a gente divide 17 para 5, a gente vai encontrar menos 3,3. Então, vai estar entre quais números? Ora, vai estar entre o 3 e qual é o próximo número inteiro negativo? Ó, se é o menos 3, o próximo é o menos 4. Então, vai ficar assim. Ó. Então, quem é o primeiro? Menos 3. Como é negativo, lembre, começa do lado esquerdo, né? No caso, da direita para a esquerda. Então, vai ficar assim. Ó. Tá? Então, vai ficar assim. Ó. Menos 3 e menos 4. Qual é a sequência? Menos 3,1, menos 3,2, menos 3,3 e assim sucessivamente. Então, onde vai estar localizado? Vai estar o 3,5 aqui. Tá? O 3,3, deixa eu só colocar aqui. O 3,1 vai estar aqui. O 3,2 vai estar aqui. O 3,3 vai estar nessa posição aqui. Ó. Tá? Esse será a localização dele. Tá certo, pessoal? Deu para compreender, gente, isso aqui? Ficou claro nessa relação para a gente encontrar a localização tanto dos números decimal quanto dos números fracionários? Se ficou claro, me avise. E só lembrando, gente, só corrigindo aqui, ó. Essa divisão aqui de 17 dividido para 5, vamos fazer aqui, tá? Só para confirmar, mas eu acho que não vai dar menos 3,3 não. Eu errei um errozinho de digitação, mas vamos aqui, ó. Quando a gente faz a divisão de 17 para 5, vamos lá, 17 dividido para 5 vai dar 3, tá? E 3 vezes 5 dá 15 para 17, 2. O 2 não dá, baixa, coloca acento zero e a vírgula. 20 dividido para 5 dá 4, tá? Então, aqui não é menos 3,3, mas sim o quê? Menos 3,4, tá? Deixa eu colocar de preto para vocês melhorem entender. Então, menos 3,4.
Então, o que ele quer saber ali é o menos 3,4, que é essa posição aqui, ó. Então, essa posição aqui, esse lugar aqui, ó, vai estar justamente a fração menos 17 sobre 5. Claro, do lado negativo. Então, 17 sobre 5 vai ficar entre o menos 3 e o menos 4. Perfeito? Deu para entender? Bom, pessoal, se deu para entender, eu vou pedir para que vocês, nessa situação, nesse momento, parem um pouco, tá? E simplesmente tentem fazer essas duas questões aqui, ó, tá? Para vocês praticarem. Hora de praticar. Vocês vão fazer essa, tá? E irão tentar fazer essa daqui, tá certo? Essas são as duas atividades que vocês irão fazer para a prática de hoje, perfeito? Em seguida, estarei postando para vocês o link para vocês me enviarem as resoluções dessas duas aqui, ok? Valeu, pessoal! Até a próxima aula!